Olá, boa noite. Estamos entrando no ar aqui com mais um bate-papo ao vivo do portal Plena Mulher. E hoje à noite eu tenho aqui no estúdio um convidado que vai falar de dois assuntos muito importantes, que são consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, que é a síndrome alcoólica fetal, chamada de SAF, e o outro assunto é o consumo de drogas na infância e adolescência. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto hoje vai ser o Dr. Cláudio Barsante. Tudo bom, Dr. Cláudio? O Dr. Cláudio Barsante, ele é responsável pela UTI pediátrica do Hospital Santa Marcelina, presidente também da Sociedade de Pediatria de São Paulo e atua como advogado em direito médico na defesa dos médicos, em especial dos pediatras. Tudo bem, Dr. Cláudio? Boa noite, é um prazer tê-lo no estúdio. Eu vou passar, como de praxe, nesse primeiro bloco a gente conversa um pouquinho com o Dr. Cláudio, introduz o assunto. No segundo bloco eu volto para responder as perguntas, para o Dr. Cláudio responder as perguntas, porque a gente quer a participação de vocês. Então escrevam para esses nossos contatos aqui, ó. E-mail plena@plenamulher.com.br, tem o Twitter, @plenamulher, nosso WhatsApp é 11 99 223 2382 ou também pela nossa fanpage Plena Mulher no Facebook. A gente pede que vocês, quando enviarem as perguntas, coloquem nome, cidade, para a gente saber de onde vocês estão participando. Dr. Cláudio, tudo bem? Muito bem. Inicialmente eu gostaria de agradecer a você, Luciane, aos produtores do programa Plena Mulher e aos internautas que estão nos assistindo, de poder trazer dois assuntos tão importantes aí, que muitas vezes existem dúvidas que inicialmente podem ser simples, mas que se não respondidas, se não adequadamente trazidas à discussão, podem conduzir aí a erros de interpretação e até algumas patologias aí mais graves. Portanto, certo. A informação como base da prevenção é fundamental. E esses dois assuntos, nós vamos ver que o tratamento se manifesta realmente na prevenção. Correto. Vamos uma coisa de cada vez, então. Vamos falar primeiro sobre a síndrome alcoólica fetal. Doutor, isso quer dizer o quê? Pode tomar uma cervejinha, um vinhozinho enquanto a mulher estiver grávida ou está tudo proibido? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, a Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e nós aqui da Sociedade de Pediatria de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Pediatria, entendemos que, como não há descrito em literatura, em nenhum estudo, um valor mínimo que seria o valor possível de alcoolemia para não levar à lesão do feto, do bebezinho dentro da barriga da criança, nós entendemos, enquanto não há essa possibilidade mínima, que não deva ocorrer ou não deva haver nenhuma ingesta de álcool. Zero. E quando nós falamos nenhuma ingesta de álcool, também cabe destacar, e isso é muito importante, por isso a sabedoria da sua pergunta, é que quando a gente fala em cerveja, fica subentendido, há uma cervejinha, justamente a gente usa o diminutivo, e parece que cervejinha não é álcool. É inofensível, isso, né? Existe cervejinha sem álcool, essa pode. Mas a cervejinha com álcool, e por nós vivemos num país tropical, por nós vivemos num país de cultura em que a cerveja é muito consumida, passa-se a falsa ideia de que o consumo de cerveja não é consumo de álcool e que o consumo de cerveja pode não levar a danos ao bebezinho na barriga da futura mamãe. Então, é importante destacar, mais uma vez, como não existe a quantificação do mínimo que seria permitido para que você atingisse um nível tolerante sem prejudicar a criança, a recomendação é que não haja consumo de nenhuma quantidade de álcool e de nenhum tipo de álcool durante toda a gestação. Aliás, a recomendação não é só durante a gestação. A recomendação se estende, né? Antes, aquelas mulheres que desejam engravidar ou as que têm riscos de engravidar, elas já também não deveriam fazer a ingesta de álcool. Então, isso Sim, é uma ela coisa... já está se preparando, já está ciente de que quer que aconteça uma gravidez ou que está na iminência de que pode acontecer.
Então já tem que ficar alerta. Exatamente. E mais um destaque, e aqui a gente sempre faz essa ressalva, veja bem, aqui não é no sentido de alertar, não é no sentido de amedrontar ou de causar uma discussão, ai meu Deus, eu tomei um copo de vinho, eu tomei um copo de cerveja, então o meu bebê vai ter síndrome alcoólica fetal. Não, a partir do momento em que você tem a consciência da sua gestação, ou antes, como nós dissemos. A recomendação é que não se utilize, nunca. Mas se em algum momento se utilizou previamente, que se suspenda automaticamente e a partir daí não tenha a ingestão de nenhuma gota de álcool. Porque muitas vezes acontece de a mulher estar grávida, não estava programando, não estava pensando nisso, mas aconteceu e ela vai descobrir 2 meses depois, 3 meses depois e até então estava ingerindo álcool, sei lá, socialmente. E aí já foi, exatamente. Né? Já descobriu depois de já ter consumido uma certa quantidade. Então, e nesse sentido que a gente está falando, nós estamos colocando aqui do risco da síndrome, mas justamente nessa situação em que isso aconteceu e que foi de uma forma não deliberada, mas sem querer, então que a partir do momento que se tem esse conhecimento, se cesse imediatamente a utilização, a ingesta de qualquer tipo de álcool em qualquer quantidade. Então essa é uma coisa, essa é a recomendação. Logicamente, porque a síndrome alcoólica fetal, primeiro, ela tem vários níveis de manifestação clínica que depois a gente pode discutir. Mas existem alguns fatores que estão relacionados a um maior ou menor risco de desenvolvimento da síndrome. Então, por exemplo, a quantidade de álcool. Claro, uma quantidade exagerada de álcool tem um maior risco, se ingerida durante a gestação, de levar ao SAF, à SAF. Doutor, só uma perguntinha rápida nesse meio aí. A síndrome, ela se desenvolve no feto, né? Não é na gestante. Isso, então isso também é uma Só ótima pergunta sua, porque na verdade não estou sentindo nada. A gestante não sente nada mesmo, mas a criança pode estar sendo afetada por esse álcool ingerido. E, ademais, como eu estava dizendo, tem a relação com a quantidade de álcool ingerida, voltando sempre naquela frase, não existe a determinação de uma quantidade mínima segura estabelecida na literatura médica. Então, o consumo tem que ser 0. Mas vamos dizer, obviamente que quanto mais se consome, maior o risco do desenvolvimento da síndrome em todas as suas manifestações. Também, como todas as alterações que ocorrem durante a gestação, está relacionada também com o momento da gestação em que ocorreu essa ingesta de álcool. Então, obviamente, a partir do momento, como nós dissemos, soube, para imediatamente, porque o uso continuado também leva a uma exposição a um risco maior. Então, é aquilo, não causar alarme, mas passar a informação da importância da não ingesta de álcool durante toda a gestação. Só para você ter uma ideia, Luciane, os internautas que estão nos ouvindo, da importância, da prevalência dessa doença, acredita-se que mundialmente, de cada mil bebês nascidos vivos, existe uma prevalência de casos de 0,5 a 2 casos. Então, veja bem, olha a quantidade. Mundialmente. Exatamente. Mas, de novo, isso é uma inferência, infelizmente, no nosso país. Nós não detemos estudos que apresentem realmente certezas estatísticas do que está acontecendo aqui. Então, existe uma subnotificação de casos e, além da subnotificação, existe um subdiagnóstico. Além do mais, por quê? Para essa prevalência que eu disse, de 0,5 a 2 casos para cada 1.000 nascidos vivos, existe a possibilidade de que para cada criança que nasça com a síndrome alcoólica fetal, em toda a sua manifestação clínica, em toda a sua magnitude, nasçam outras 3 crianças que não tenham as alterações clínicas na sua totalidade. Mas então, que tenham a síndrome. Que tenham a síndrome em manifestações mais leves. Então, por exemplo, às vezes, a incapacidade ou a inadequação de comportamentos sociais, a incapacidade de aprendizados, por exemplo, de matemática, alterações de comportamento podem estar relacionadas ao consumo do álcool havido durante a gestação. E isso vai se manifestar anos depois. Exatamente, muito bem. E tem como isso ser detectado? Então, na verdade, assim, a boa notícia é que a síndrome alcoólica fetal,
A má notícia primeiro, ela é a doença, a maior causadora de retardo mental e de alterações teratogênicas, de alterações orgânicas no bebê. Mas o que seriam as alterações orgânicas? Por exemplo, a criança pode nascer com a cabeça pequenininha. Físicas, né? Isso, que é a microcefalia. Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí a discussão e o aparecimento na mídia de divulgação de casos de infecções virais, por exemplo, como a Zika, em que a população ficou sabendo do que é a microcefalia. Mas a microcefalia tem outras causas, e uma delas é a síndrome alcoólica fetal. Fora a microcefalia, você pode ter a microftalmia, o olho menor, os olhos menores. Você pode ter a ptose palpebral, a queda da pálpebra por cima do olhinho da criança. Você pode ter estrabismo. Você pode ter uma mandíbula menor, que é a que a gente chama medicamente de micrognatia, o queixo curto, um queixo pequeno. Nós podemos ter retardo de crescimento intrauterino. Nós podemos ter alteração do lábio, um lábio mais fino do que o habitual, implantação baixa de orelhas. E aí você tem uma série de desordens, tanto físicas, mas que no momento do nascimento podem ser percebidas, mas não só, você pode ter um monte de alterações psicológicas ou intelectuais de retardo de desenvolvimento que podem só se manifestar muitos anos após. E se investigadas muitos anos após, elas podem chegar à conclusão que foi por causa de uma Com SAFE? certeza, com certeza. Porque essas características também podem ter outras causas, exatamente, né? Mas agora o que... Mas tem como investigar. E a grande boa notícia é que ela é totalmente prevenível. Então ela é evitável. Qual é o tratamento da síndrome alcoólica fetal? Não ingerir álcool durante a gestação. Ah, mas eu não posso ingerir nenhum cálice? Desculpa eu ser repetitivo. Não pode ingerir nenhum cálice, nem uma latinha de cerveja. Ah, mas eu ingeri. Então parem. A partir de agora, você está sabendo que está durante uma gestação, que está gestando um bebezinho na barriga, pare de ingerir o álcool. E, obviamente, como eu disse, como existem relações com o tempo de exposição ao álcool, com a quantidade de álcool, você minimiza ou diminui os riscos do desenvolvimento de uma síndrome mais grave. Doutor, durante a gestação, tem como fazer exames no feto e verificar se pode estar sendo desenvolvida essa síndrome ou é só depois do nascimento que a gente fica sabendo? Então, algumas alterações, como eu disse, por exemplo, uma microcefalia, ela pode ser percebida já no exame ultrassonográfico. Sim, essa vai ser bem clara. Isso, mas normalmente, isso que eu disse, não pense só que a síndrome alcoólica fetal vai se apresentar em todas as suas manifestações clínicas. Pode olhar, tá tudo certo com o bebê aparentemente, mas quando ele tiver 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos... Ou até mais. Aí, sim. Ela pode ter alterações motoras, ela pode ter alteração de desenvolvimento nessa fase mais precoce mesmo, de desenvolvimento de lactência da criança, de lactente, né, da criança, mas ela pode apresentar alterações só de aprendizado, de memorização, de capacidade de atenção. Muitas vezes, também há alguns anos aí a gente houve um estouro da discussão das doenças da hiperatividade e de déficit de atenção. Tem a ver com isso também? É uma das possibilidades etiológicas do aparecimento dessas síndromes também. Possibilidades, ainda não existem estudos comprovados. Mas, como eu te disse, existe a relação clínica e casos em que isto acontece vários anos depois, em que, se fazendo um estudo retrospectivo, ou seja, para trás daquele acontecimento, se percebe que houve um consumo de álcool durante a gravidez e que esse é um fator de risco ou um fator etiológico diretamente relacionado ao desenvolvimento dessas alterações. E é muito fácil entender o porquê, né? A criança dentro do útero, quando ela está em formação, ela não tem o fígado dela com a sua capacidade de metabolização ou de enfrentamento do álcool como nós temos enquanto no organismo formado. Então, qualquer dose de álcool que passe pela placenta, que vá ao feto, que passe pelo seu sangue, que vá no fígado da criança, não vai ser metabolizado da forma como é metabolizado num adulto ou num organismo já devidamente formado, né? Fora do extraútero, né? Então, isto
faz com que você tenha uma maior concentração de álcool e um maior tempo de exposição. E ainda mais, e é isso que eu sempre coloco também para as futuras mamães pensarem, é que o bebezinho está dentro de uma piscina, ela está dentro de um líquido amniótico. E esse líquido amniótico também vai receber o álcool que passa pelo sangue da mãe e que se deposita. Aí, né? Então, você imagina, a criança fica embebida numa piscina de álcool. Então, são esses os fatores que estão relacionados à possibilidade de desenvolvimento da síndrome. E, de novo, aqui, e eu acho que isso é muito importante num programa como esse, é que a gente destacar que a informação é o primeiro passo para a prevenção, que nesta síndrome é o único tratamento realmente efetivo. Então, temos que evitar o consumo de álcool durante a gestação. E é um tratamento fácil de fazer, se a gente for pensar, né? Sabendo que a pessoa está predisposta a fazer isso, claro, né? Claro. Não falando de gravidez que acontecem acidentalmente, assim, mas é só mudar a rotina durante um determinado tempo que fica tudo certo. E ainda te digo mais, tem um laboratório que é nosso parceiro na divulgação, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, discute esse assunto há cerca de 10 anos. E nós temos uma divulgação muito grande. Este ano nós tivemos a felicidade de que a Sociedade Brasileira de Pediatria também encampasse essa nossa campanha, e isso está sendo levado para todo o país. Uhum. E mais feliz ainda que há alguns dias atrás, isso uma semana, 10 dias atrás, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo lançou uma resolução em que ele obriga que as instituições de saúde que tenham contato com gestantes coloquem a informação do risco do uso do álcool durante a gravidez. Tá, porque eu ia perguntar como tem sido o acesso a essa informação e a essas campanhas. Então, primeiro, como eu disse, parabenizar o programa... A gente não... Isso, falar em SAF só o meio médico vai saber, né? A gente não sabe. Então, exatamente, que é a sigla, né? Síndrome alcoólica fetal. Então, às vezes, nos jargões médicos, a gente usa mais a sigla do que o nome completo da patologia ou da síndrome, né? Mas, justamente, então, de novo, dizer da importância de programas como o seu, que fazem com que a gente leve essa informação à sociedade em geral e que saibam da importância de um assunto que muitas vezes não chega. E como eu estava te contando, na verdade, esse laboratório fez uma pesquisa muito interessante em que ele fez uma avaliação não com uma característica, um rigor científico, mas ele perguntou para médicos do nosso país, e cerca de 1.000 médicos, um pouquinho menos de 1.000 médicos responderam e colocaram, desses 1.000 médicos, 77% colocando como claramente que não pode ser ingerida nenhuma dose de álcool. E mais um percentual de médicos entendendo que não haveria risco se fosse um equilíbrio, uma utilização pequena. Eu já ouvi falar isso também. Então, e por isso que, de novo, a informação e a colocação e a discussão tem que não só se restringir às sociedades médicas, aos médicos, aos especialistas, mas também à sociedade em geral, para que a gente caminhe numa vertente, numa direção, num sentido único, de que realmente não se permita ou não se utilize o álcool durante a gestação. Uhum. Aparentemente, assim, eu diria que eu sinto falta de uma visualização maior disso. Não é uma coisa que a gente... Divulgada, dessa divulgação. Mas, porque eu já vi grávidas, conhecidas ou amigos, aquela história, né? A cervejinha, uma tacinha de vinho, não tem problema. Provavelmente algum médico autorizou ou alguém... Não acredito que tenha autorizado, que seja uma coisa de autorizar, acho que é a falta da informação. A falta da informação... Do lado médico? Acho que mais da própria sociedade como um todo, porque a partir do momento que você tem a informação que você não deve ingerir, é uma coisa que você já está trazida para o seu conhecimento, que você pode até discutir com o seu médico, mas que vai ter essa mesma opinião, ou deve ter essa mesma opinião e colocar para você. Mas, às vezes, no começo da gestação, quando você descobre a gestação, até você ter uma consulta médica, até você se encontrar com o médico, decorrem vários
vários dias em que você tem que ter a sua ciência, a sua consciência e não ingerir o álcool. Então, por isso que é importante campanhas de divulgação, e aí eu te digo com mais felicidade ainda, que nós temos campanhas, por exemplo, nós temos uma lei municipal que foi promulgada há cerca de um ano e meio aqui na cidade de São Paulo, em que há a divulgação, há a obrigatoriedade da informação da SAF. Essa situação de leis municipais também temos em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, e nós tivemos Por que não é nacional essa promulgação? Veja bem, acho que talvez aí porque não houve o interesse de que seja feita uma lei em âmbito nacional. Nós conseguimos, através, a gente aqui na cidade de São Paulo, aqui, sem conotações partidárias, mas enquanto vereador, o doutor Gilberto Natalini, que é médico, ele abarcou, ele nos ajudou muito na divulgação dessa campanha e ele foi o autor da lei que diz sobre a informação aqui na cidade de São Paulo. E nós tivemos outras atividades e isso é de novo, que trazem muito alegria para a sociedade, em especial aqui um agradecimento a todo o grupo da Sociedade de Pediatria, que faz parte do grupo da SAF, em especial a doutora Conceição Segre, que é a presidente desse grupo e que conduz com muita discussão, com muita vontade, com muita força essa campanha. E nós tivemos uma empresa de bebidas no carnaval desse ano, que colocou a informação de que o álcool não deveria ser ingerido por grávidas num papel que ficava um rótulo que ficava no gargalo da bebida. Então, veja bem, olha que interessante, a própria empresa que se beneficia da venda de álcool, mas teve a consciência social, a consciência humana, de alertar as grávidas dos riscos que a ingesta do álcool pode acarretar, e em especial síndrome alcoólica fetal. Então existem campanhas, existem formas de atuação, de informação, de divulgação, que fazem com que nós, enquanto médicos, possamos estar levando isso para a sociedade em geral e a sociedade em geral divulgue isso, passe isso. E quando você, por exemplo, estiver na praia com uma amiga sua, sabidamente grávida, e tiver aquele calor e quiser tomar cerveja, você fala, eu posso, você não pode. Então isso é que é a importância da divulgação e de uma forma de a gente falar num programa como o seu, que tem uma penetração tão grande. Doutor, você falou de uma proporção mundial, agora há pouco. Temos dados estatísticos de uma proporção nacional do acontecimento? Infelizmente não. A gente tem alguns estudos e algumas avaliações, como da própria doutora Conceição e de algumas maternidades aqui da cidade de São Paulo, que mostram a realidade do acontecimento da SAF aqui. Só que, infelizmente, dados reais não existem. E aí, por dois motivos. Uma, pela subnotificação, porque não se pensa na doença. E outra, porque existe uma subnotificação natural, porque muitas vezes a síndrome, como eu disse, ela não é clássica na sua totalidade. Então, 25% se apresenta como clássica, os outros 75% pode se manifestar depois. Então, a gente não tem a catalogação desses dados de uma forma científica para a gente falar qual é a real prevalência da síndrome alcoólica fetal no nosso país. Ok. Doutor Cláudio, eu vou pedir agora para a gente introduzir um pouquinho do segundo assunto e depois eu vou abrir o segundo bloco, depois do intervalo, para a gente começar com a participação dos internautas. Então vamos falar do consumo de drogas na infância e adolescência, que é uma coisa de extrema preocupação dos papais e mamães aí, a coisa não está fácil, o acesso às drogas desde a infância, a gente tem que admitir que é muito fácil. Como lidar com isso? Então, isso, na verdade, é um assunto que nos preocupa muito enquanto médicos, enquanto pais, enquanto sociedade. Nós temos que realmente estar discutindo, porque, de novo, é um outro tema em que a informação bem conduzida, a informação bem trazida, a informação bem discutida faz com que a gente atue na prevenção, que também
é a melhor forma de tratamento. Quer dizer, a partir do momento em que você passa a ter a realidade do consumo de drogas, isso já é uma doença e a chance de você ter uma dependência física, uma dependência psicológica, dependendo da droga, é maior ou menor, mas ela sempre existe. Então, isso pode levar realmente a um caminho, se não sem volta, mas um caminho muito tortuoso e muito dificultoso para todos, primeiro para o dependente, mas para toda a sua família e para toda a sociedade que também sofre dos males aí decorrentes desse consumo. E, infelizmente, como pediatra, o que não acontecia há anos atrás, eu tenho quase 32 anos de formado, não era uma das patologias ou uma das coisas que a gente pensava como etiologia quando nós atendíamos uma criança em coma, criança, estou falando criança, não é nem adolescente, ou adolescente, mas eu estou falando de criança só para ver a gravidade do fato. Há anos atrás a gente não pensava na possibilidade da ingesta de álcool ou de drogas como causa daquele coma. Nós descartávamos uma série outra de possibilidades e depois poderíamos até chegar nessa ideia. Hoje em dia, infelizmente, a realidade nos serviços aí hospitalares de emergência mudou. E muitas vezes a gente tem recebido crianças em estados comatosos ou em estados de delírio, em estados de surtos psicóticos que estão diretamente relacionados ao consumo de drogas. E esse consumo de drogas nos assusta ainda mais quando nós temos dados, por exemplo, do professor Dr. João Paulo Lotufo, que faz parte do nosso núcleo lá de combate às drogas, em que ele apresenta que o consumo de drogas está se apresentando cada vez mais precocemente na faixa etária pediátrica e os estudos deles, realizados em escolas de ensino público na região do Butantã, de ensino médio, de ensino fundamental e médio, mostrou que o consumo já começa a partir dos 10 anos de idade. Então essa é uma realidade que infelizmente nos assusta e que está muito próxima da gente. E nesse mesmo trabalho que eu citei, ele demonstrou números ainda mais preocupantes, quer dizer, que crianças e adolescentes até os 17 anos, 59%, ou seja, de cada 10, 6 crianças e adolescentes, até os 17 anos, já haviam ingerido álcool. Então, mais que metade, nossa. Se fôssemos falar de tabaco, 29%, então de cigarro. Se formos falar de cocaína, 20%, maconha, perdão, 20%. E crack, olha só a preocupação, olha como a coisa é importante. 4% dessa população estudada já havia tido contato com crack. Uma droga... Que a gente pensa às vezes que é só coisa de menino de rua ou de pessoas que moram na rua, né? Então, e de novo, sem o intuito de alarde, mas de discussão, nós temos que acabar com alguns mitos quando nós falamos sobre drogas, no consumo de drogas na infância e na adolescência. Então, um dos mitos que se tem é justamente isso. Isso só acontece em população de baixa renda econômica ou condição socioeconômica desfavorável. Isso não é verdade. Até porque a gente sabe que é clássico o caso de crianças serem abordadas em porta de escola, às vezes. Então, os caras vão tentar chegar em... E, infelizmente, cada vez mais isso... todas as classes, né? Às vezes, até num colégio particular, a criança de 10, 11 anos não tem discernimento para julgar aquilo ali. Ou, às vezes, até, infelizmente, de casos que nos foram reportados, e a gente tem uma parceira nessa batalha, que é a jornalista Isilda Alves, da Jovem Pan, que fez uma campanha muito forte pela vida contra as drogas. Ela é nossa parceira também nesse assunto das drogas lá na Sociedade de Pediatria, e ela nos relatou casos até de consumo dentro de escolas privadas de cidades, escolas renomadas. Então, na verdade, não só essa coisa da abordagem fora ou do desconhecimento do adolescente, mas às vezes até dentro, levado pelos adolescentes. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e afastar esse primeiro mito. Outro mito que a gente tem que tirar, essa lenda, é que na minha família nunca vai acontecer. Tomara que não.
mas esta possibilidade existe. E se nós não falarmos com os nossos filhos, se nós não falarmos com os nossos pacientes durante as consultas pediátricas, não dermos as informações e até alertarmos para os pais quais são os fatores que demonstram, os fatores de risco e quais são os fatores de alerta do consumo de drogas, a gente pode perder a chance da informação e da prevenção. E mais, a maior lenda que a gente tem que acabar é um ditado popular que diz: faça como eu mando, não faça como eu faço. A maior preocupação que nós temos em relação ao início das drogas ou ao caminho das drogas é o exemplo familiar. Então não adianta o pai e a mãe imporem ordens, gritarem com as crianças, falar não faça assim. Eles vão ter como exemplos e como exemplos da sua formação ou como exemplos de que pode, que nada vai acontecer. O que eles estiverem vendo. Exatamente. O que estiver na frente deles. Então esse ditado tem que ser proscrito e tem que ser realmente erradicado da fala da educação dos pais com as crianças quando a gente fala de drogas. O problema é tão importante que a Sociedade de Pediatria de São Paulo criou uma campanha que é Com Consciência Sem Drogas, que é o Julho Branco. Então, nós instituímos no calendário anual uma atuação muito forte em todo o mês de julho, em que nós vamos discutir, fazer ações, participar de eventos e mostrar a importância desse assunto para que, de novo, nunca se caia no esquecimento, se tenha informação e que se caminhe trilhos aí, se faça caminhos, se trilhe caminhos de prevenção. Então agora está acontecendo isso, né? Estamos em julho. Exatamente. Começou no ano passado, foi uma campanha muito forte que nós tivemos aí. Na verdade, a gente instituiu um mês e uma cor, mas como uma forma mnemônica de se gravar isso. Mas, na verdade, não é uma campanha que se restringe só ao mês de julho. É uma campanha que a nossa sociedade tem como perene durante todo o ano e agora durante toda a sua história, porque realmente é um assunto que muito nos preocupa. E nos preocupa e posso lhe dizer que não só fica na discussão dos assuntos, mas também na proposição de ações e de atitudes. Então nós tivemos no final do mês passado uma reunião muito produtiva com o governador do estado, em que nós colocamos a realidade do que nós estamos percebendo e nós fizemos algumas proposições de ações efetivas que podem ajudar no combate ou na prevenção ou na ajuda do consumo de drogas na infância e na adolescência. Então, por exemplo, uma das sugestões da Sociedade de Pediatria de São Paulo é a proibição de festas open bar. Então, infelizmente, a gente sabe o que tem acontecido nessas festas em que o consumo deliberado e de quantidades ilimitadas de álcool... Quer pagar um valor único e beber à vontade, Exatamente. Né? Que é o que todo adolescente Então, na verdade, assim, criança, teoricamente, né? seriam adultos, seriam pessoas já consideradas como capazes, né? Mas... O que nós também sabemos, e que existem relatos, é que, infelizmente, muitas dessas festas existe a penetração, a entrada de adolescentes com falsos documentos, ou às vezes nem se pede o documento. Então, o que, entre aspas, seria uma droga lícita, que é o álcool no consumo por adultos, ela se transforma como ilícita, porque ela não pode ser consumida por crianças ou adolescentes, ou abaixo dos 18 anos. E, infelizmente, a gente sabe que existe uma burla muito grande à legislação ou à fiscalização, então esse consumo aí acaba levando a mortes por coma de consumo ou por danos aí relacionados a acidentes de carro, traumas, brigas. Então, realmente, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, essa foi uma das colocações que a gente expôs. Outra coisa que a gente falou, embora não seja da relação direta do governo estadual, mas a gente poderia ter e vai ter uma ajuda, mas isso seria mais no âmbito federal, é a proibição ou a colocação de propagandas de bebida em horários mais tarde e não relacionados a eventos esportivos, né? Então, realmente, assim... É extremamente contraditório isso, né? Então, assim, quanto a isso existe uma discussão e, de novo, eu vou falar, os produtores de cerveja não devem gostar muito de mim, mas lembrar que cerveja é álcool.
Então, assim, que aquela coisa da menina bonita na praia ou do cara com corpo escultural, não é bem assim, isso pode levar a danos realmente irreparáveis, tá? E, então, isso foi uma discussão, o aumento da alíquota de ICMS de produtos de bebidas e de cigarros, para a gente também evitar, porque infelizmente uma das formas de combate é essa, a partir do momento, infelizmente ou felizmente, a partir do momento que você aumenta o valor, ao menos o uma custo, diminuição acontece, né? Exatamente. Às vezes tem que ser na marra mesmo. Exatamente. E uma outra sugestão que nós demos, e acho que essa é uma solução política de fácil encaminhamento, é a proibição de propaganda e de vendas de bebidas alcoólicas em parques municipais e estaduais. Então, porque aí uma qualquer medida... um pode ter acesso, numa balada, numa festa. Se a casa for séria, vai pedir identificação e vai... Não, falem de parques municipais e parques estaduais. Então, sim, por exemplo, na nossa cidade, o Parque do Ibirapuera. Sim, o acesso é fácil, é só chegar ali no quiosque, ou no cara que tem o isopor ali e está vendendo. Então, uma proibição, uma fiscalização muito forte com isso. E outra, a gente tem também uma ideia do número de acidentes, do que acontece, é o consumo de álcool por pessoas em lojas de conveniências e postos de gasolina em rodovias, né? Isso também é uma coisa que a gente não pode considerar como lúcida, né? Então, quer dizer, você dentro num local em que você para o seu carro para fazer um abastecimento, ou que você vai sair de lá sabidamente dirigindo um automóvel, estando junto de alguém que pode ter dirigido e ingerido álcool, você promover a propaganda e a venda e o estímulo ao consumo de álcool. Então, são coisas em que, enquanto sociedades organizadas, organizações não governamentais, o seu programa, que nós possamos juntos estar levando isso adiante e que a gente encontre políticos, pessoas que têm empresas, que têm interesses, como eu disse, essa colocação da empresa, desse rótulo, falando que a bebida não deve ser ingerida durante a gravidez, é uma coisa que nos dá alento para a gente continuar na nossa discussão. Se vierem sinais de todos os lados, vai entrando na cabeça das pessoas, né? Vai ajudando elas a se tornarem conscientes. Exatamente. De novo, o degrau da informação para que a gente possa ter a prevenção, que é a melhor forma de tratamento. Muito bem, doutor Cláudio, eu vou chamar o nosso comercial rapidinho, vou passar de novo os contatos dos nossos canais e agora no segundo bloco a gente vai voltar com a participação dos internautas. Mandem perguntas, digam de onde vocês estão falando, que o doutor Cláudio vai responder. E-mail plena@plenamulher.com.br. Nosso Twitter é @plenamulher, WhatsApp 11 99 223 2382 ou pela nossa fanpage Plena Mulher no Facebook. A gente já volta. Boa noite, estamos de volta aqui no bate-papo ao vivo do Plena Mulher. E agora, doutor Cláudio, temos perguntas dos nossos internautas. Primeiro eu vou passar as perguntinhas relativo ao primeiro assunto que a gente estava falando, da síndrome alcoólica fetal. Depois a gente tenta passar para o outro assunto, então. Osvaldo, olha, pergunta de um homem, adoro quando tem pergunta de um homem, de Curitiba, perguntou se a síndrome, quando diagnosticada no recém-nascido, tem cura? Bom, então, primeiro comentário que eu vou fazer uma sugestão. Acho que a gente pode colocar o nome do programa Plena Mulher e Plena Sociedade, né? Porque não é só a mulher que está assistindo aí, os internautas estão apresentando as perguntas e realmente é uma pergunta que, infelizmente, a resposta é não tem cura. Uma vez estabelecida a síndrome com todas as suas características, nós podemos fazer tratamentos sintomáticos e tratamentos para minimizar os danos decorrentes da síndrome. Mas a boa notícia, torno a repetir, ela é a principal causa de retardo mental e teratogênia, malformação congênita, que é totalmente prevenível.
Então, esta é a boa notícia. Agora, uma vez estabelecida a doença ou a síndrome, nós temos que utilizar de métodos para minimizar os seus efeitos, os seus danos, mas não existe um tratamento de cura. Ok. A Silvia, de Patos de Minas, pergunta... Ela disse que a irmã dela está grávida e ela gosta de beber com uma certa frequência. O que eu digo para minha irmã? Agora pare totalmente de beber. Então, novamente... Que não é um tratamento que ela vai ter que fazer, né? Não. É uma atitude diferente, uma postura Muito diferente bem. que ela vai ter que tomar. Exatamente. E é aquilo lá, não, de novo destaco, não para assustar, mas para que a gente evite a possibilidade. Quanto maior a exposição, quanto maior o consumo, quanto maior o tempo, maior o risco. De novo, não existe um limite mínimo que está estabelecido cientificamente, que possa ser atingido sem levar dano ao bebê. Então, a orientação, não beber. Se bebeu e agora ficou sabendo, parar imediatamente a ingesta de qualquer tipo, de qualquer quantidade de álcool. Ok. Viu, Silvia? Fala para a irmã lá, ó. A Cristina, de São Paulo, diz, bebi álcool nos primeiros 3 meses da minha gravidez. Ela não diz aqui se ela sabia ou não. Será que meu filho pode ter a síndrome? Vamos com calma aí de novo para não te assustar e você não ficar os próximos meses da sua gestação num desespero e numa angústia. Que pode desencadear em outras coisas também. A pergunta, se pode, poder pode, mas também pode não ser, não acontecer. Então, novamente, a partir do momento que você tem essa informação, cesse e você vai diminuir drasticamente os riscos do desenvolvimento da síndrome. Porque é aquilo que a gente falou anteriormente no primeiro bloco, né? Pode fazer o exame com o bebê e, tipo, se não for alguma coisa de má formação, alguma coisa... Orgânica, visível, ela pode ter alguma alteração. Que só vai descobrir depois, sabe-se lá quando. Exatamente. Clara, de Goiânia. Bom, aqui a gente entra num outro assunto lá, de uso de drogas em crianças e adolescentes. Meu filho tem 13 anos. Achei mais que uma vez cigarro de maconha nas coisas dele. Não falei nada, mas não sei qual a melhor forma de agir e lidar com isso. Olha, não é uma crítica, mas eu posso te dizer que a melhor forma, com certeza, não é você fingir que o caso não está acontecendo, que o fato não está ocorrendo. Talvez ela não tenha sabido qual a melhor forma de abordagem, né? Por isso que é importante, a importância da relação médico-paciente, aí o pediatra se torna um elo muito importante na participação, na ajuda nesse momento. Quer dizer, ele está fazendo o consumo de uma droga ilícita que traz um sem número de problemas físicos, psicológicos e que muitas vezes pode funcionar como um porteiro de abrir uma porta para outras drogas mais pesadas. Então, de novo, eu acho que a primeira coisa, e com certeza isso parte pelo amor de uma mãe, é você saber do problema, chamar seu filho, tentar falar com ele, com toda a família, mostrar a preocupação, sabendo que você está sabendo do que está acontecendo e falar que você quer ajudá-lo. Se isso não conseguir se resolver no âmbito familiar, ou não só se não conseguir, mas também se utilizar do pediatra para estar junto nessa situação, que é uma situação angustiante, mas que realmente precisa ser enfrentada e não pode ser deixada de lado. Poderia ser o caso também de ter um apoio psicológico? Com certeza. Junto ao pediatra? Com certeza, às vezes até psiquiátrico. Porque conversar com uma pessoa adulta é diferente de conversar com uma criaturinha de 8 anos, de 10 anos, 11 anos. Com né? certeza. São diferentes formas de se chegar na cabecinha. Com certeza. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, muito bem colocado. Quando eu falei do pediatra, obviamente, nós não podemos descartar a importância de toda isso, mas assim, de toda a estrutura médica e conjunta, né, que podem estar atuando juntos para, então, uma unidade hospitalar, uma unidade de atendimento básico de saúde, em que aí nós temos enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, toda uma estrutura e que realmente assim, que sejam pessoas
obviamente, profissionais que também saibam lidar e falar do assunto. Porque senão a gente vai também passar informações ou formas de atuar que não podem ser de repressão ou de briga. Sim. Tem que ser de informação Talvez por isso e de condução. aquela outra mãe não tenha chegado ainda no seu filho para conversar, porque ela não... Talvez ela não queira chegar brigando, quer alertar, quer educar, mas não sabe o melhor caminho. Então, utilize-se do sistema de saúde, do seu pediatra, para que ele lhe auxilie na forma melhor de conduzir essa situação. Maria Aparecida, do Rio de Janeiro, pergunta: como eu posso saber que meu filho pré-adolescente está usando alguma droga? Doutor Cláudio, existem sinais claros e óbvios para quem é leigo, né? E como é que uma mãe e um pai podem perceber isso? Existem sinais, sim. Agora, às vezes, para a família ou para a pessoa, eles não são tão claros e tão óbvios. Mas algumas coisas podem ser alertadas e podem ser colocadas. Então, a primeira coisa é a mudança brusca de comportamento. Então, um adolescente, uma criança que tinha uma forma de apresentação alegre, jovial, participativa, de repente ele se torna recluso. Ou o contrário. Mudanças de hábitos, de amizades, de hábitos e de amizades. Então, de repente, aqueles que eram seus amigos passam a não ser mais e ele passa a ter amizades Andar diferentes. com grupos completamente diferentes. Alteração do seu ritmo de sono, alteração do seu rendimento escolar, são sinais que podem estar indicando. Mas, de novo, às vezes é o que eu disse, muitas vezes as pessoas preferem não enxergar que aquilo está acontecendo com a sua família, na sua casa, e preferem esquecer. Não, a melhor forma de enfrentar esse problema, que é um problema grave, é a informação. E a gente, então, a partir do momento que não é mais possível a prevenção, nós irmos com essa informação na busca dos caminhos e das direções corretas. Bom, aí temos um outro homem, Marco Antônio, de Guarulhos. Ele pergunta, doutor Cláudio, ele coloca: me sinto culpado por trabalhar demais e não ser tão presente na vida de meus filhos. Isso pode levar eles ao consumo de drogas? Então, muito boa pergunta. É o nosso ritmo de vida, né? Isso, o ritmo. Eu também trabalho muito e nós estamos aqui agora, nessa hora de noite aqui, fazendo um programa que eu espero que esteja sendo importante aí para toda a sociedade, mas eu não acredito que seja o trabalho demais ou não estar presente fisicamente que leva ao consumo de drogas. Eu tenho certeza que o Marco Antônio, de Guarulhos, até pela sua preocupação com o tema, por estar assistindo a nossa discussão, ele é uma pessoa que se preocupa com a sua família, se preocupa com os seus filhos e muitas vezes apenas alguns segundos ou alguns minutos são mais importantes que horas de outras pessoas que não dão tanta atenção para os seus filhos. É um tempo de qualidade, né? Exatamente. Então, assim, existem alguns fatores que estão relacionados, sem dúvida nenhuma, ao risco desse consumo de drogas ou ao início do consumo de drogas. Então, por exemplo, a baixa autoestima. Então, quando você perceber que seu filho ele se sente menos, ele se sente inferiorizado em relação aos seus colegas, aos seus coleguinhas, puxa, tente procurar um tratamento específico, porque isso é uma possibilidade, é um já risco. Evita desde o início. Então separa pelo menos com um fator de risco. A outra coisa é a curiosidade. Então, como que a gente acaba com a curiosidade? Quando você dá uma informação adequada e orienta adequada dentro da sua casa. Ele não precisa pegar essa informação fora do ambiente familiar. Então, passe as informações, discuta o assunto. É muito, não vou dizer muito comum, mas não é infrequente que algumas famílias, por terem dificuldade do assunto, ou terem medo do assunto, eles não discutam esse assunto. Certo. E isso pode fazer com que o adolescente, ele quer procurar informação, ele quer Acho, saber o que está até que é acontecendo. melhor não falar no assunto, que é para não lembrar que existe esse assunto, mas ele vai descobrir, fora ele vai descobrir. Exatamente, e aí ele pode pegar a informação de uma maneira equivocada.
A falsa ideia de sociabilização. Poxa, olha, eu não estou fazendo parte desse grupo, eu quero fazer parte desse grupo, e para fazer parte desse grupo eu tenho que usar drogas. Quem nunca quis ser igual aos amiguinhos, né? Exatamente, sempre tem o grupo que você fala, puxa, será que se eu fizer alguma coisa eu vou estar nesse grupo? Então isso tem que ser deixado muito claro que esse não é o caminho, né? Que a gente consegue atingir as nossas metas, a vontade, os grupos que a gente quer fazer, mas sem utilização de drogas ou artefatos aí que nos levam, na verdade, para grupos mais baixos, não para grupos superiores, né? E, como eu disse, a principal causa de entrada no mundo das drogas, ou vamos dizer, não vamos dizer a principal, mas uma das, que eu acho que é a principal, mas vamos colocar como uma das principais, é o exemplo em casa. Então é aquele ditado de novo, vamos lá. Não é faça como eu mando, não faça como faço. Você enquanto pai, você enquanto mãe, não faça. Porque senão eles vão entender que aquilo lá pode ser feito, porque vocês são os pilares de sustentação, de exemplos da vida deles. Né? Mas isso não quer dizer também que o pai e a mãe não possam estar tomando um vinhozinho na presença dos filhos, ou quer? Não, então, desde que você não desande para o lado, quer provar ou dê, porque senão você dá uma liberdade, você, que é uma da outra das causas da entrada no mundo das drogas, é a falta de limites. Então, se você tem uma determinação legal, por exemplo, no nosso país, em que o menor não pode ingerir álcool, a partir do momento que você fala, não, pode provar, você está mostrando para o seu filho que você pode infringir a lei. Eu sei que tem questões culturais, eu mesmo sou filho de italiano, a ingesta de vinho, mas assim, nós temos que passar o exemplo nas bases que a gente tem muito rígidas, porque às vezes pode, na formação da personalidade, ele não entender que aquilo lá não é que é só um experimentar, mas não uma contraposição à lei. Sim, tem que explicar que daqui a alguns anos vai poder estar tomando vinho junto com ele na idade que for apropriada. Exatamente. Sempre, então, uma boa conversa, uma boa orientação e estar juntos no sentido de que não quantitativamente, mas qualitativamente, e de novo, eu tenho certeza que o senhor Marco Aurélio tem essa presença com seus filhos. Ok. Acho que é Marco Antônio, né? Marco Antônio, ok, perdão. mas o que importa é que ele, né, agora pode ficar tranquilo. Aí a gente tem a Cíntia, de Porto Alegre, minha conterrânea. Desconfio que meu filho de 15 anos está bebendo. Ele nega, mas ele às vezes, quando volta da escola, noto que está enrolando a língua. Não sei como fazer ele ser sincero. Como eu ajo? Então, se isso está ultrapassando a sua capacidade enquanto que já existiu família... uma percepção, já existiu ela perceber, Isso. já existiu ela tentar puxar o assunto e que parece ele que nega. perceberam, ou pelo menos os dados que se apresentam, são altamente sugestivos Sim. de consumo. Porque enrolar a língua não é normal. Se ele não Não está foi tomando álcool, não está alguns fazendo olhos, uso de alguma droga, ele deve ter algum problema neurológico, que eu acho que não é o caso. Mas então aqui, de novo, eu acho que aqui é a procura de um profissional ou de profissionais que possam dar as devidas orientações. Que é o momento que o pai e a mãe já não conseguem mais agir sozinhos. Exatamente, exatamente. Eu acho que aí, muito bem colocado, não é que não conseguem agir, eles não conseguem agir sozinhos, Isso. porque eles vão ter que continuar Ela tá atuando tentando, junto né? com o profissional, exatamente. E seria o caso de entrar em contato com a escola também, para tentar falar com professores, ou assim, para ver se está acontecendo alguma coisa diferentinha? Porque ela falou que é quando volta da escola, né? Então, assim, eu acho que ela deveria saber se está ver tendo alguma alteração de conduta, ver as notas, ver tem a alteração de alguma coisa estranha acontecendo dentro comportamento. da Por exemplo, escola. era um adolescente, uma criança que ia muito bem nos estudos, de repente ele está sendo mandado para fora da sala por comportamento inadequado, ele está tendo muita falta, as notas estão caindo. Então, são coisas, sem dúvida nenhuma, a escola é muito importante como parceira de informação. Se ele está realmente presente em Se ele aula, está né? presente, exatamente. Se Muitas tem colegas vezes, que estão junto nessa. ou se estão acontecendo, exatamente, se está Que às vezes é um acontecendo coisas grupinho ali, semelhantes. né, que tá. Se estão, exatamente. Acho que a escola, muito bem colocado, tem que ser um parceiro e tem que estar nos ajudando num momento tão difícil. Né? E aí, junto com aquilo que a gente falou, de um psicólogo ou talvez um pediatra. Toda uma equipe, aí uma exatamente. Equipe médica junto à equipe escolar. Tatiana, de Bauru, pergunta
qual o tratamento no caso de uma criança estar usando drogas? Imagino que dependa do tipo de drogas também, né? Olha, na próxima vez eu vou falar, não precisa nem minha presença, porque você conduz muito bem o programa e as respostas. Você é isso mesmo. Isso, com prazer. Mas parabéns, é isso. Realmente isso não dá para eu colocar uma resposta dessa, porque seria leviano a gente fazer uma afirmação geral, porque existem situações específicas e determinadas condutas em que a gente poderia estar passando inadequadas respostas. Então, é essa mesmo. Depende da droga, depende da situação, depende de um monte de fatores aí, de uma série de fatores que a gente não pode dar essa resposta de maneira adequada. Até porque aqui, lembrando só o que você falou para mim antes da gente começar o programa, drogas, quando a gente está falando de criança aqui, não é só maconha, cocaína, entra álcool também, né? Porque álcool e cigarro, né? Álcool e cigarro que vai ser ilícito. Porque então, isso eu também sempre falo. Tabagismo e alcoolismo vão ser tratamentos diferentes é uma coisa que é assim, porque quando a gente fala de drogas, né? A gente faz uma divisão... pensa em drogas pesadas. Lícitas e ilícitas. Mas o que eu sempre falo, na adolescência e na infância, qualquer droga, mesmo as chamadas as lícitas, que seriam, por exemplo, o álcool e o tabaco, como elas não podem ser utilizadas nessa faixa etária, elas são ilícitas ou ilegais. Então, toda droga, mesmo as chamadas lícitas, o seu consumo na adolescência e na infância, elas serão sempre ilícitas. Mas o primeiro passo para entrar no tratamento se procura quem? Se procura um médico, se procura um psicólogo? Existem centros de referência de tratamento para crianças, para adolescentes ou para usuários ou dependentes químicos, né? E isso pode ser informado, Bauru, se eu não me engano, né? Bauru, Tatiana. Essa é uma cidade grande, lá tem faculdades de medicina, o centro Botucatu é lá perto, com certeza, eu não sei explicitar, mas com certeza devem ter centros de referência de tratamento de profissionais que tenham a capacidade e habilidade para estar conduzindo o caso. Mas com certeza, todo pediatra tem que estar capacitado para, pelo menos ao receber aquela informação, identificar, ver o problema e indicar, caso não seja ele a pessoa a realizar esse tratamento, esse caminhamento conjunto, para onde ela tenha que ser dirigida. Específico, ok. A Mari Consul, de Porto Alegre, diz, aí a gente volta para o primeiro assunto. Existe o mito de que a mulher grávida deve tomar cerveja preta. Eu já ouvi falar nisso aí, viu? Existe o mito que a mulher grávida deve tomar cerveja preta para ajudar no aleitamento materno. Isso é verdade? Então, dizem não eu já ouvi também, isso é uma coisa que se diz, mas não durante a gravidez, né? Seria durante quando ela é nutriz, né? Só que assim, existem outras formas de aumentar o leite, não precisa, porque aí a criança fica, tudo que você come, tudo que você ingere enquanto está amamentando a criança, passa para o leite e passa para a criança. Então, é aquilo lá. O que vai acabar acontecendo é que a criança, além de se nutrir, talvez ela fique mais tranquilinha, porque ela vai estar recebendo uma dose de álcool. Sim, mais então, tranquilinha fale agora, com o seu, mas depois de uns anos a gente sabe fale que com o pode seu surgir ginecologista, com o seu obstetra, fale com o seu pediatra. Existem outras formas de aumentar a produção de leite ou de ajudar na produção de leite que não precisa ser a ingesta de álcool. Tá bom, então. Ok, doutor, com isso a gente encerra as perguntas dos nossos internautas e eu gostaria de saber se você quer colocar alguma coisa, usar esse espaço final para passar algum recadinho final para os nossos internautas e para as nossas internautas. De minha parte, eu super agradeço a sua participação, informações de grande valia, de assuntos muito importantes, né, de questões muito graves que acometem a nossa sociedade. Então, passa a palavra. Então, eu só finalizaria agradecendo. Eu vou confessar a você, aos internautas, quando me falaram que eu teria que ficar 1 hora falando aqui com vocês na frente das câmeras, eu me preocupei se eu iria conseguir falar. Mas, realmente, com a sua condução e com a importância dos temas, a gente conseguiu, acho que, passar bastante informação. E, de novo, a informação é a base da prevenção, a prevenção é o melhor tratamento para esses dois assuntos que a gente colocou. Gostaria de colocar só que o nosso site da sociedade, www.spsp.org.br, lá existem informações sobre a SAF, existem informações sobre a nossa campanha com consciência sem drogas, e existem blogs, áreas que são
são dirigidas não só à comunidade médica, mas que podem trazer informações que são importantes a toda a sociedade. E muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. Tá bom, muito obrigada mais uma vez e obrigada a vocês, internautas que participaram do nosso programa, enviando perguntas de vários lugares do Brasil. A gente volta no próximo ao vivo do Plena Mulher daqui a alguns dias. Boa noite.